Hoje nós vamos bater um papo sobre padrões limitantes. Sim, eu sei. É um termo muito utilizado dentro da psicologia, as crenças, só que caiu no senso comum. E por ter caído no senso comum, hoje não tem o seu devido valor e as pessoas não dão a devida atenção. Por isso, eu resolvi fazer o quê? Esse vídeo. Exatamente. Para te fazer entender que, independente de ter caído no senso comum e de muitas pessoas ficarem usando esse termo aleatoriamente, você vive os padrões limitantes. E você vive de uma forma como se eles fizessem parte de você. Ou seja, eu nasci assim, eu fui educada assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. Não, não é isso. Os padrões, as crenças limitantes, elas foram inseridas ao longo da nossa educação, do nosso desenvolvimento, através de repetições. Como assim? Por exemplo, se dentro da sua educação você nasceu e cresceu em um lar disfuncional e a sua mãe, o seu pai repetia sempre uma frase específica, e aí aquela frase específica foi tão absorvida por você, pelo seu inconsciente, pela sua psique, pela sua subjetividade, que você passou a se comportar de acordo com o que o seu pai e a sua mãe repetia incessantemente na sua infância. Cria-se ali uma crença limitante, um padrão limitante. Por exemplo, você não é uma pessoa interessante. Quem vai se interessar por você, minha filha? Você não é uma pessoa interessante. Você não é nada interessante. E aí você começa a ouvir essa frase repetidas vezes na sua infância. Consequentemente, vindo de pessoas que você, além de amar, que você respeita, que existe uma hierarquia, aquilo vai ser absorvido por você querendo ou não. E de alguma forma o seu comportamento na vida adulta, na juventude, vai de acordo com essas frases que você absorveu na sua infância. Então, possivelmente essa pessoa, essa mulher que cresceu ouvindo essa frase da sua mãe, do seu pai, possivelmente ela vai ser uma mulher muito insegura e que nunca vai acreditar que uma pessoa boa, decente, honesta, digna, muito legal, enfim, vá se interessar por ela. Por quê? Porque ela não é uma pessoa interessante, certo? Isso são os padrões limitantes. E você tendo ranço ou não desse termo, é importante que você olhe com muito cuidado e carinho para os seus e que você busque de verdade ressignificá-los, porque muitas vezes você vive isso acreditando realmente que é o seu comportamento normal, comum, quando na verdade não. Surgiu dessas repetições, dessas disfunções dentro da família, dentro da sociedade, porque às vezes não vem dos pais, pode vir de professores, pode vir de tios, avós, amigos dos pais, enfim, adultos que aquela criança de alguma forma considera e busca sempre respeitar, tá? Eu fiz aqui uma lista enorme, deu 45 exemplos de padrões limitantes. Obviamente eu não vou ler todos eles, porque são muitos mesmo, mas eu vou trazer aqui alguns para você entender e, inclusive, já começa a te cair qual você repete no seu dia a dia de forma muito rotineira e que você acredita muito que faz parte de você. Combinado? Então bora! Um exercício rápido, hein? Vamos lá? Primeiro exemplo, autossabotagem. Você, por exemplo, é uma mulher muito estudada, você tem um conhecimento amplo, mas sempre que surge a oportunidade de você crescer dentro da empresa, de alguma forma você se sabota.
Ai, eu ainda não posso porque não tá no tempo certo. Ai, porque eu ainda preciso fazer curso X. Ah, porque eu ainda não me sinto preparada porque eu ainda preciso de tal formação. E aí você vai postergando esse crescimento profissional. Um exemplo, tá? Síndrome da impostora. Basicamente a mesma coisa. Você não se sente digna o suficiente para estar fazendo o que você faz, para falar sobre o que você fala, para, enfim, ser vista do jeito que você é vista pelos outros, né? Dependência emocional, perfeccionismo, negação das próprias necessidades, medo do sucesso, pensamentos negativos repetitivos, comparação constante com os outros, com as outras mulheres, medo de pedir ajuda, necessidade excessiva em agradar os outros, colocando as necessidades dos outros acima das suas, baixa autoconfiança, baixa autoestima, culpa exagerada. Sabe aquela pessoa que vive pedindo desculpa? Fala alguma coisa, pede desculpa no final, faz alguma coisa, pede desculpa, desculpa por qualquer coisa. Padrão limitante, tá? Isso não é uma pessoa educada, não é uma pessoa simpática, é um padrão limitante. Tem muita insegurança por trás aí dessa excessivo pedido de desculpas, por exemplo. Resistência à mudança, não gosta de mudar. Desvalorização do próprio tempo. Medo ou receio de expressar as próprias emoções, os desejos, as próprias vontades. São muitos, hein? E ainda tem muito mais. Autocensura, ou seja, não vou fazer tal brincadeira porque senão a pessoa pode não gostar. Porque se eu for muito inconveniente? Porque aí você vai se autocensurando. Aceitação de relações tóxicas, abusivas, naquela expectativa e esperança de que a pessoa vai melhorar. Ou de que você tem o dever de melhorar, de curar aquela pessoa, né? Desconsideração dos próprios limites, ou seja, você não sabe os seus limites. E aí você mesma permite o desrespeito com os seus limites. Dificuldades em receber elogios, procrastinação crônica, vitimização, negação do próprio corpo, dificuldade de aceitação das imperfeições do corpo, medo de assumir liderança ou responsabilidades, supervalorização da aprovação externa. O tempo inteiro você está tendo que pedir aprovação dos seus pais e pedir aprovação, por exemplo, dos pais, do marido, do namorado, da esposa, da mulher, dos amigos, dos filhos, enfim, do chefe. Não é você ir lá e falar, ai, o que você acha? Pode ser também. Mas muitas vezes é de forma indireta, sabe? Você vai lá, você faz um negócio, você apresenta para a pessoa e você espera internamente, com muita expectativa, que você receba de volta uma aprovação daquela pessoa. Autocrítica excessiva, medo de conflitos, medo de ser julgada, desvalorização das próprias habilidades, ou seja, você não valoriza suas competências, suas capacidades, foco excessivo no passado, pessoa que fica remoendo o tempo inteiro só vivendo o passado, esquece de viver o presente. Negligência de autocuidado, isso daqui entra muito em questão de, que isso, eu não preciso de terapia. Conformidade com uma vida mais ou menos, com uma vida medíocre, com uma vida mediana, aquela vida que não está te trazendo felicidade em nenhum momento, em nada. Negação da intuição, dos próprios sentimentos, né, das sensações do corpo. Não saber dizer não e impor os seus limites. Fala uma coisa pra mim, senhorita. A senhorita conhece os seus limites? Isso é muito importante, hein? Muito importante. Medo de ser egoísta. Sim, isso é muito real. Acontece muito. Internalização das críticas. Sabe aquela pessoa que leva tudo pro pessoal? Absolutamente tudo. Sem filtro. A pessoa recebeu uma invertida na fala e ponto, já pega pra ela. Eu vou falar tudo então, porque já tá acabando.
Supervalorização do trabalho. Sabe aquela famosa pessoa workaholic? Nossa, essa mulher trabalha tanto. Nossa, mas ela trabalha demais. Ela dá o sangue pelo trabalho, pela empresa, enfim. Medo da vulnerabilidade. Desconsideração dos próprios sonhos, dos próprios desejos. Mas não é tão importante. Realizar o sonho do meu marido é mais importante. Realizar o sonho dos meus filhos é mais importante. Controladora. Necessidade excessiva de controlar a própria vida, a vida dos outros, enfim. Ou a dificuldade ou realmente a recusa em delegar tarefas. Medo de errar, medo de falhar, falta de reconhecimento das próprias conquistas. Sabe aquela coisa do tipo, putz, eu conquistei algo que eu desejava muito e ao invés de você comemorar, você vira pra você mesma, às vezes aqui ó, só aqui, e fala, você não fez mais do que a sua obrigação. Ah, ou então, é isso. Passar pra próxima. E não existe uma comemoração, não existe um reconhecimento real dessa conquista. Excesso de responsabilidade. Sim, sabe quando você carrega o mundo nas costas? O seu, do seu marido, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, enfim. Negação do prazer, negação do lazer, negação de uma vida social. Dependência financeira. Essas são as crenças, os padrões limitantes que eu lembrei e eu listei aqui para poder fazer o vídeo. Mas é claro, existem várias outras, vários comportamentos tão sutis, tão suaves, que você acredita mesmo que são só comportamentos. Você não consegue enxergar, a gente tem a dificuldade de enxergar que isso está limitando a gente. E muitas vezes esses comportamentos, eles não são negativos, aliás, muito pelo contrário. Esses comportamentos traz para nós a sensação de ser um comportamento positivo. Como, por exemplo, eu não estou preparada ainda, preciso me preparar mais, então eu vou estudar mais, então eu vou praticar mais, para depois eu assumir uma liderança, para depois eu assumir uma equipe, para depois eu casar, para depois eu... E aí a gente acha mesmo que é super positivo esse preparo, mas a gente tem que dosar, existe um equilíbrio. Nós nunca vamos estar preparada 100%. E se a gente for esperar essa preparação, a gente não encara nada. A gente só fica parado esperando. Então é isso, mulher. Eu quis fazer esse vídeo para te ajudar a trazer a consciência, tendo ranço ou não do termo padrão limitante, crença limitante, enfim, que ela existe, ela é real. E ela acontece muito sutil no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. E que muitas vezes você tá ali, ó, repetindo, reproduzindo, acreditando piamente que faz parte de você. Quando na verdade, isso vem de um trauma, vem de uma dor, vem de uma limitação dos seus próprios pais, ou da religião que você cresceu, ou da educação que você teve na escola, enfim, que acabou inserindo dentro de você e limitando você também, tá? Pense sobre isso com muito cuidado, com muita atenção e com muito carinho, tá bom? E por favor, não negligencie o seu autocuidado. Não negligencie a terapia, tá bom? Isso faz parte do seu crescimento para que você possa viver uma vida de fato feliz, realizada, próspera. Combinado? Um beijo. Eu não ia dar continuidade ao vídeo porque ele já ficou um pouco longo, né? Um pouco mais de 14 minutos. Porém, eu estava aqui estudando, enfim, e me veio muito forte na cabeça de trazer um exemplo prático e real, ou seja, da minha vida, sobre o funcionamento na prática desses padrões limitantes, que, como eu falei, a gente acha que é um comportamento nosso normal, certo? Então, eu vou trazer um comportamento meu para poder explicar para você esse funcionamento, para você começar a prestar mais atenção no seu dia a dia,
tá? Quando eu engravidei, eu tava com 16 anos. E uma coisa que eu ouvi muito, muito mesmo na época, foi que eu tinha acabado com a minha vida. Você acabou com a sua vida, agora já era, acabou, sem chance, bibibi, bababá. Eu ouvi muito isso de muitas pessoas que eu considerava. E inclusive a minha mãe. E quando eu engravidei, por mais que tenha sido difícil a aceitação e tudo mais, eu tinha feito um plano na minha cabeça de estudos, né, e tal, para que eu conseguisse alcançar uma profissão o mais rápido possível, porque agora eu tinha uma filha para sustentar. E aí o que acontece? Eu fui proibida de estudar, de dar continuidade aos meus estudos, então eu fui tirada da escola e aí começaram as dificuldades para colocar o meu plano em execução, né? E conforme eu fui passando por essas dificuldades, esses obstáculos, né, das pessoas não quererem que eu estudasse, que eu trabalhasse, enfim, tal, eu fui realmente acreditando que a minha vida tinha acabado. E aí o que aconteceu? Eu joguei fora todos esses planos. Joguei fora. Literalmente eu abri mão, eu cansei, porque realmente não estava dando certo mesmo. Então a minha vida acabou. Eu vou aceitar os empregos que vierem, eu vou aceitar viver com o salário que eu conseguir ganhar, por mais que seja baixo, e essa é a vida. E eu passei muitos anos assim, mulher. Muitos anos acreditando que faculdade não era para mim, que uma profissão que me ajudasse a galgar degraus dentro de uma empresa não era para mim. E eu só fui conseguir tirar isso de dentro de mim por volta dos meus 28 anos. E desde então, dos 28, 29 anos, é que eu venho construindo um caminho profissional que eu quero para mim. De estudos, de muito trabalho, que tenha uma visão futura de ganhos consideráveis, sim, tudo que eu sempre quis. Mas eu ainda estou em construção, aos 34 anos. Eu não cheguei lá. E não sei quando eu vou chegar também. Mas o que eu sei é, eu parei por muito tempo na minha vida, esse lado, porque eu acreditei que a minha vida tinha acabado. Então eu comecei a aceitar o que vinha para mim de trabalho, de profissão, assim, né? Recepcionista, secretária, vendedora, já trabalhei em feira limpa, enfim, o que viesse. Operadora de telemarketing. Nada contra os trabalhos, mas o que eu quero dizer é, eu não enxergava um projeto de vida na minha vida. E eu comecei a enxergar isso por volta dos meus 28, 29 anos. E as coisas não acontecem no passe de mágica. Então agora eu estou plantando para que no futuro eu colha a profissão que eu realmente quero. Né? Hoje eu sou terapeuta, formada em psicanálise, estudante de psicologia, mas eu ainda tenho muitos planos futuros, inclusive na área acadêmica mesmo, né? De pesquisa e tudo mais. Então, assim, hoje eu tenho o meu projeto de vida. Difícil ou não, eu tenho e eu tô dando um jeito de chegar lá. Mas, como eu falei, o que eu quero deixar claro foi o tempo que eu fiquei congelada nisso. E é assim que funcionam esses padrões limitantes. A gente aceita com muita facilidade as dificuldades da vida e entende que é isso que eu mereço, então é isso, não adianta eu lutar. E aí a gente vai aceitando, e aí a gente vai parando. Eu morro de medo de dirigir. E aí, isso já não é o meu caso, né? Mas aí você não percebe o quanto esse medo de dirigir vai passando para outras áreas da sua vida, inclusive. Eu morro de medo de assumir responsabilidades, né? De
ter que chegar junto e ter que me posicionar. E aí, quantas oportunidades você já não perdeu por esse seu medo? Entende? A gente vai congelando a nossa vida. Essa é que é a verdade. Os padrões limitantes congelam a gente. E a gente vai aceitando. Não adianta dizer, não, mas é porque a vontade de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A fé, ela opera em outro sentido na vida do ser humano. Não é a vontade de Deus que você viva a escassez. Não é a vontade de Deus. Deus não desejaria isso aos seus filhos. Não é porque ele não deseja que todos nós nasceríamos ricos em berço de ouro, mas também não é porque não nascemos em berço de ouro que teremos que morrer da forma como nascemos. Então, assim, é momento de parar de arrumar desculpas. Os padrões limitantes são as nossas desculpas, as nossas muletas, entende? Eu nem vou tentar isso porque eu sei que eu não sou capaz. Isso não é pra mim. Quantas vezes você expressou essa frase ou pensou, eu nem vou tentar porque isso não é pra mim. Ah, tô fora, nem vou porque não é pra mim. Fala pra mim, quantas vezes essa frase passou pela sua cabeça ou foi expressa mesmo em palavras? E aí, é só uma frase boba, Márcia. Não. Tem muita coisa congelada e bloqueada por trás dessa frase. E muitas vezes, por exemplo, quando você fala uma frase dessas ou quando você pensa, significa que você quer muito fazer aquilo. Muito, 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 muito. Mas o medo impede. E esse medo que está impedindo não é um medo saudável. Porque é normal a gente sentir medo, né? Mas não é um medo saudável. É um medo que está impedindo você de ser feliz, de se sentir realizada. Entende? Então, assim, outro exemplo vindo da minha vida. Outra coisa que eu ouvia muito também, você não é uma pessoa interessante. Você não é uma pessoa interessante, Marcinha. Como que você acha que as pessoas vão se interessar por você? Você não tem nada de interessante. Ouvi muito isso também. E quando eu cresci e comecei a me relacionar amorosamente com as pessoas, eu só encontrava pessoas que, não agregavam em nada na minha vida. Pessoas interessantes, pessoas estáveis, seja financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, pessoas que passavam essa tranquilidade, essa questão de mais desenvolvida, eu corria a léguas de distância, porque eu achava que não era pra mim. Então, assim, e aí eu vou fazer uma outra observação aqui, hein? As mamães, prestem atenção no que vocês falam para suas crianças. Parece bobagem, mas é aí que a gente constrói os padrões limitantes, tá bom? Eu só queria dar essa continuidade, para que você tivesse a maior clareza possível de como funciona na vida, na realidade, essa tão famosa frase padrão limitante, tá? E eu convido você a se perceber, a se observar, a notar os seus comportamentos, os seus medos, as suas inseguranças, os seus pensamentos. Tudo isso diz muito sobre o que está atrapalhando e impedindo o seu crescimento e a construir a vida que você deseja, que você merece viver, de prazer, felicidade, abundância, prosperidade, paz. Quem não deseja ter paz na vida? Não é mesmo? Então, é isso, mulher. Agora sim, eu encerro por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se fez sentido para você, se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo. Vou aproveitar então, pedir para você se inscrever também no canal, tá bom?
e me acompanhar lá no Instagram, @Escola Alquimia do Feminino. Um beijo!